Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Snow e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje vamos aprender sobre sons de veículos, mais precisamente sobre sons do motor de um veículo. Muitas pessoas me pediram por essa aula, então espero que as informações que eu passar aqui ajudem vocês. Eu pesquisei por um bom tempo sobre como fazer esses tipos de sons de veículos da forma mais realista possível e aprendi duas maneiras da gente estar fazendo isso. A primeira forma, e é a que a gente vai usar na aula de hoje, e é mais fácil também, é usando o próprio sistema da Unreal para gerar esses sons com base nas blueprints padrão já existentes de veículos, que a gente vem fazendo aqui nos tutoriais do canal. E a segunda forma é usando um programa chamado Fmod. Esse software tem sua versão para estudantes e desenvolvedores indies, e com ele conseguimos criar sons bem mais realistas, na minha opinião, e como tem integração direta com a Unreal, fica muito mais fácil da gente usar em nossos projetos. Esse Fmod é usado em jogos bem famosos como por exemplo o Forza Horizon, o Project Cars, Drive Club e agora foi introduzido no Euro Truck Simulator 2 e American Truck Simulator. E vamos aprender tudo sobre esse Fmod nas próximas aulas. Mas sem enrolação, vamos para o primeiro método. Então beleza, estamos aqui no nosso projeto de veículos que a gente vem fazendo nas últimas aulas aí, tá? E espero que vocês estejam gostando dessas aulas, mas então vamos começar aqui a fazer os sistemas de sons do veículo, tá? Então eu vou criar aqui uma pastinha, no Content mesmo, vou vir aqui em New Folder, eu vou digitar aqui Sounds, ok? E eu vou com o botão direito aqui em Sounds, eu vou criar uma chamada Engine. E agora eu vou acessar aqui um site, vou minimizar aqui. Vou acessar um site chamado Twisted Tracks, tá? Esse site aqui contém sons pagos, porém você pode ter uma prévia desses sons, o som completo, e músicas, efeitos, de sons em loop, Então você tem aqui uma gama de opções aqui, de vários tipos. E vindo aqui em Sound Effects, você tem aqui efeitos de sons, de diversos tipos de objetos e situações aqui. Aí você pode escolher. Então é nesse site que a gente vai procurar aqui alguns sons de motor de veículo para a gente usar aqui no nosso projeto, ok? Eu vou deixar o site na descrição, mas o nome é esse aqui, ó, twistedtracks.com, ok? Então eu vou digitar aqui em search, eu vou digitar aqui engine loop RPM, que aqui vai aparecer algumas opções para a gente baixar, então a gente vai baixar alguns sons, tá? Eu vou escolher aqui alguns sons e aí você pode escolher qualquer tipo de som aí que desejar, ok? Então se você der um preview aqui, por exemplo, nesse aqui, você tem o som completo, E você pode baixar esses sons antes de comprar, Mas aí você compra quando estiver bem no fim mesmo do seu projeto, tá? Isso você não precisa se preocupar, ok? Então eu vou descer aqui tudo e vou procurar esses nomes aqui, ó, Car Motor Loop RPM. Então temos aqui 1000, de contagiro aqui. Temos 1000, 2000, 3000, 4000 e vai até 6000. Aí depois logo abaixo tem desses RPMs, porém de moto, Aí você pode também baixar esses aqui de moto caso esteja fazendo aí uns sons de moto, ok? Então temos aqui moto, por exemplo, ó, vou clicar aqui em Preview. Então tem a primeira versão aqui, a primeira fase aqui, de 1000, aí tem 2000, aí vai aumentando, o contagiro o loop, desse contagiro, ok? Então vai indo aqui até os 6000. Então eu vou baixar esses aqui, ó, esse Car Motor Loop RPM, eu vou baixar até o 3000. Então eu vou vir aqui em Preview e vou baixar vindo nesses três pontinhos e fazer o download. Então vou baixar aqui o de baixo, download e esse aqui de 3000 também, ok? Então temos aqui três fases do motor. Então eu vou jogar aqui na pasta esses três, vou jogar para cá e beleza. Então temos aqui três sons aqui que são iguais, porém em velocidades diferentes, Então a gente vai modificar um pouco esses sons porque ele tem um corte, no começo e no fim. Então a gente vai editar os sons e também transformar eles, converter eles em WAV, que é Wave, que é o formato que a Unreal aceita, ela não aceita MP3, ok?
Então eu vou abrir o Audacity, né? Que aí a gente vai modificar esses 3 sons, tá? Então vai ser bem rapidinho, tá? Então eu só vou importar aqui. Então temos ele aqui, ó. Se você clicar em play, você vê que tem algumas partes que estão silenciadas aqui, né? Ou seja, não tem som aqui, então ele não vai dar o efeito de loop, né? Então ele acaba aqui, então a gente vai ter que cortar a parte do começo e do fim para ele gerar aquele loop, né? Então eu vou aproximar aqui com a lupa. Vou vir nessa ferramenta, vou selecionar aqui, bem esse começo aqui, ó. E vou puxar tudo. Pode ser até aqui, ó, nesse começo aqui. E vou com delete e vou deletar aquela parte ali. Agora eu vou vir aqui no final, vou puxar aqui tudo e delete. Então agora sim ele vai gerar o loop, né? Então com Shift aqui no Play você entra aqui em modo de loop, né? Ok? Então eu vou selecionar tudo com A, Ctrl A, arquivo, exportar, WAV, Car Engine, e vou colocar aqui, ó, car, underline, loop, underline, 1000, underline, RPM. E agora é só fazer aqui com os 2 restantes, né? Então vou criar aqui um novo, posso fechar esse aqui. E vou jogar esse segundo aqui. E agora é só cortar. Beleza? Selecionar tudo, Ctrl A, arquivo, exportar, wave. Vou colocar aqui 2000. Salvar. E agora eu vou vir aqui no último, vou fechar esse aqui. Aí você pode, né, importar os restantes ali, mas eu vou somente usar esses 3 aqui, que são as 3 fases. Eu não vou precisar mais que esses 3 versões aqui, né, essas 3 versões, ok? Mas aí você pode pegar ali até as 6, 5, né, de acordo ali com o seu RPM, né, do veículo que você está fazendo, ok? Como essa aqui é só uma demonstração, então vocês vão saber na hora que a gente começar a fazer ali o sistema dentro da Unreal, ok? Beleza. Então agora é só salvar aqui, exportar como Wave. Colocar aqui 3000. Beleza, então agora podemos excluir esses aqui. E vamos importar esses 3 aqui para Unreal, ok? Então eu vou arrastar para cá. Jogar aqui em Engine. Beleza. Então agora vamos criar aqui um Sound Cue, né? Esses tipos de sons você tem um maior controle sobre eles, né? E você pode aplicar efeitos nesses sons. Se você tiver somente esse som aqui, é um som isolado. Então você tem algumas propriedades, clicando sobre ele, vai abrir aqui o menu propriedades. Então você tem aqui algumas propriedades apenas, porém você não tem ali um controle muito grande, né, sobre esse som, pois é um som único, né? Então a gente vai criar um Sound Cue, né, que é um tipo de som mais robusto, né, onde você pode aplicar efeitos sobre ele, ok? Inclusive você pode mixar, né, vários sons, né, fazer um mix, né, juntar um som com o outro. Isso somente no Sound Cue, ok? Então para criar esse sound é só vir com o botão direito em Sounds e vir aqui em Sound Cue, ok? Eu vou digitar aqui RPM. Beleza. Então, essa aqui é a janela do Sound Cue. Então, você tem algumas informações aqui de attenuation, né? Que é a distância que esse som vai atingir, né? O raio de distância que ele vai atingir. Temos outras informações aqui, né? Subtitles, attenuation para você adicionar, o reverb, né? E outras configurações de som, né? Se você quiser que eu fale mais sobre sons também, é só deixar aqui nos comentários, que aí eu gravo um vídeo explicando mais sobre sons aqui dentro da Unreal, ok? Então, para a gente começar aqui, vamos chamar aqui uma blueprint que ele vai mesclar, né, os sons de acordo com um valor numérico. Então, por exemplo, se eu pegar o valor da rotação do carro, da velocidade, né, o contagiro, ele vai ter um valor ali de 0 a 7000 RPM e ele vai alternando esses valores
conforme a velocidade vai atingindo, né, esses valores, ok? Então o nome dessa blueprint é o crossfade by, tem duas opções, tem o distance e o parameter, né? O distance, né, a distância, e o parameter é de parâmetro. Então vamos pegar esse de baixo, o parâmetro, que é esse tipo aqui de crossfade, né, por parâmetro, é o que dá a opção de você mesclar com base em valores numéricos, né? Ou seja, a famosa variável float, né, que são os valores ali quebrados, ok? Então temos aqui por padrão 2 notes, né? Então vamos acrescentar mais um, como são 3 sons, né? Se tiver mais sons, aí você vai acrescentando, ó, o quarto, quinto, sexto, aí vai de acordo com a sua marcha do veículo, o tanto de RPM que tem, e se você quer alternar esses sons, né, do veículo de forma mais rápida, né? Mas só vamos usar 3 por enquanto, aí você pode incrementar quantos sons desejar, ok? Claro, calculando ali o valor mínimo e máximo do RPM, que isso eu vou explicar agora. Então, antes da gente vir aqui, mexer aqui nos parâmetros, eu vou importar aqui os sons, jogar os 3 para cá. Então temos os 3 já em ordem. Então beleza, já está aqui. Então agora clicando nesse crossfade, temos aqui o nome do parâmetro e esses 3 elementos aqui, que é os 3 nodes que a gente criou. Então, abrindo eles, vamos expandir os 3. Então temos aqui alguns valores, algumas informações aqui, como o fade in, parameter, o fade out, aí é a transição deles, quando um começa, o outro termina, e esses aqui, por exemplo, ele vai começar do 0 até tal valor, aí quando tiver tal número, ele vai abaixar esse 0 e vai para o 1, e depois do 1 vai para o 2, e assim por diante, ok? E se você reduzir a velocidade, ele vai fazendo o efeito inverso. Então, do 2 vai para o 1, vai para o 0. E aí, como o veículo está parado, ele só fica aqui alternando do 0, ok? Então, vamos colocar aqui algumas velocidades, né, desse RPM para ele entender e aplicar esses sons do 0 ao 2 de forma numérica de acordo com a velocidade desse RPM, ok? Então, eu vou clicar aqui. Antes, né, da gente atribuir os valores, vamos colocar aqui um nome desse parâmetro para ele reconhecer lá na blueprint, ok? Que ele vai chamar esse som aqui e pegar esse valor aqui desse parâmetro pelo nome. Então ele precisa de um nome para poder reconhecer. Então vamos digitar aqui RPM, que aí se a gente jogar esse valor lá na blueprint, ele vai saber que é esse crossfade que a gente está falando, né? Então o primeiro valor aqui desse 0, né, do fade in, vamos deixar 0, tá? Porque o valor 0 ele começa no 0, e vamos mudar somente esse fade out, que pode colocar qualquer valor aí, eu vou colocar 400, tá? E aí esses valores aqui são ajustáveis, né? Então vai de acordo com o tipo de RPM seu, se for no máximo, né? Aí você vai ter que ir calculando de acordo com cada etapa, né? Como se fosse cada marcha ou cada fase aqui da velocidade do veículo, aí você vai ter que ir ajustando essas velocidades, ok? Então eu vou colocar aqui fade out end, né, 600, que é onde ele começa e termina. Então ele começa com fade in, termina com fade in, e começa com fade out e termina com esse fade out, né? Ele começa dando fade e termina esse fade. Fade é uma transição suave, né? Então ele vai aumentando esse som de forma suave, né? Esse é o significado de fade, ok? Então, vamos para o segundo aqui. Então, ele vai começar no 300, que é quando estiver acabando esse aqui, ele já começa. Quando estiver indo para o 400, ele já vai começar com 300, ok? E aqui ele vai terminar no 500. E ele vai até o 2800. E também vai finalizar em 3400, ok? E aí aqui no último, ele vai ir um pouquinho antes desse 2800, então vamos colocar aqui 2400. Esse aqui eu vou colocar 3200, que é um pouco abaixo desse aqui, é sempre um pouco abaixo do anterior, do node anterior, que é esses aqui. Então sempre vai crescendo os valores, né, conforme vai passando aqui esses elementos, ok? Então 3200
esse aqui vamos para o máximo, que é o valor máximo, 7.000. E ele vai terminar no 7.200, ok? Então, esses são os valores que se encaixou bem do jeito que eu testei, né? Já testei várias formas de fazer esse sistema de som, né? E um valor mais aceitável que acabei encontrando são esses valores aqui, né? Aí vai de acordo com a quantidade de sons que tem aqui e a quantidade de RPM máximo que tem lá no seu veículo, tá? Então, se você quiser ver esse RPM máximo do seu veículo, é só clicar aqui na Blueprint. Eu vou vir aqui no veículo, Blueprints, e vou abrir aqui a Blueprint, né? Então, temos aqui o nosso veículo. E para a gente ver o RPM máximo, é só clicar aqui em Vehicle Movement e vir em Engine Setup. Então, temos aqui, ó, máximo, Max RPM, que é esse valor aqui. Então, vamos fazer um teste, como aqui o último valor é 7.200, então vamos colocar aqui 7.200 para a gente testar. E agora, antes da gente conectar os nodes aqui, vamos chamar também uma outra função aqui, uma outra blueprint dentro do SoundQ, né? Que são os modulators, né? Os modulators, como o próprio nome diz, ele vai modular esse som de acordo com os valores de pitch e de volume, né? O pitch é o quão agudo e quão grave é esse som, e o volume, claro, ele vai aumentar ou diminuir, né? O volume aqui desses sons, tá? Então, vamos chamar um modulator aqui para a gente ver como que ele se trata, né? Então, se a gente chamar aqui um modulator, você vê que tem dois tipos, né? Temos o modulator comum, o básico, e o continuous modulator. Se a gente chamar esse modulator aqui, você vê que ele não tem nenhum parâmetro. Então, ou seja, a gente não consegue alterar esses valores aqui na blueprint do veículo. Então, esse aqui não serve para a gente. Então, eu vou chamar o outro, que é o continuous modulator. Então, temos aqui, ó, Continuous Modulator. Esse sim tem os parâmetros. Então, temos aqui o nome do parâmetro. E através desse nome que a gente vai conseguir manipular esses valores aqui dentro da Blueprint. Então, é para isso que serve esses nomes aqui de parâmetro, para a gente reconhecer aqui na Blueprint, para a gente conseguir modificar em tempo real, né, durante o jogo, ok? Então, eu vou ligar esses Continuous Modulators para cá. Vamos só duplicar esses carinhas aqui e beleza. E também agora a gente vai colocar os valores do mesmo jeito que a gente colocou aqui no Crossfade, vamos colocar aqui nesses Continuous Modulator, tá? Então a gente não vai mexer nesses volumes, não tem necessidade, né, por enquanto, de mexer nesses volumes. Então a gente vai mexer somente nesse pitch aqui, que conforme a velocidade vai aumentando do veículo, né, esse pitch aqui ele vai ficando um pouquinho mais agudo, né, de acordo com a velocidade do veículo. E isso dá um pouquinho mais de realismo, né, no seu som de veículo, né, no seu som aqui do motor do carro. Então, para isso que serve esse modulator, ele vai modificar os tons graves e agudos, né, de acordo com a sua necessidade, né, e do valor que a gente colocar aqui. Então, ele vai servir para isso. Então, ele vai ser usado para deixar o som mais agudo ou mais grave de acordo com a velocidade do carro, tá? Isso vai dar um pouquinho mais de realismo aqui no nosso sistema de sons do veículo, ok? Então, eu vou clicar nesse primeiro aqui, vou digitar RPM também. E os valores que eu vou colocar aqui vai ser nesse mínimo, vai ser 1 e 0, esse default. Só vou mudar somente esse max input, vou colocar 800. Aqui no mínimo vou colocar 0.65. No max output eu vou colocar 1.1. E esse modo aqui de parâmetro eu vou colocar como absoluto. Então beleza, configuramos aqui o primeiro. Então vamos para o segundo, eu vou digitar aqui RPM. Também, tá? É nos três. E agora vamos colocar aqui alguns valores um pouco diferentes. Eu vou colocar aqui no mínimo 700, aqui embaixo 3.200, aqui 0.75 e aqui no max vamos colocar um valor de, pode ser uns 1.35, né? Um pouquinho diferente desse aqui, ó, ok? E aqui o modo de parâmetro absoluto também, vamos colocar isso nos três, ok? E vamos vir aqui agora no terceiro. E vamos colocar aqui o valor de... Antes eu vou colocar o RPM, né? E aqui eu vou colocar 3.000.
O de baixo vou colocar 7200, que é o valor máximo ali, né, do RPM. O mínimo aqui do output vai ser 0.85 e o máximo 1.4. E aqui vai ser absoluto, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. O primeiro sound aqui, o primeiro tipo de som. E aí depois a gente vai fazer o segundo, que é para dar um pouquinho mais de realismo, né, aqui no nosso som. Então o primeiro RPM está feito, então agora vamos partir aqui para as blueprints, onde a gente vai colocar esse som em prática, ok? Então vindo aqui na blueprint, vou vir aqui no Event Graph, vamos criar aqui uma função. Eu vou digitar aqui engine, ok? E aqui agora vamos criar aqui nos componentes do veículo, vamos criar um som, um áudio, né? Um componente de áudio para a gente colocar esse som do RPM. Então vou vir Add Component e vou chamar aqui um áudio. Puxar esse áudio mais para cá. Através desse áudio a gente pode criar aquele efeito que eu falei do Attenuation. Esse Attenuation ele vai criar um raio em volta do carro e passando desse raio você não consegue escutar mais esse som. É um som limite ali, ok? E para ativar é só vir aqui em Override Attenuation, clicar aqui nessa caixinha, que aqui a gente tem as opções de Attenuation. Temos o tipo de esfera, cápsula, box, cone. O esfera aqui, o sphere, é a esfera, né, mais comum. Então você tem aqui esses círculos em volta. Então tem esse primeiro círculo, que é o raio com mais força desse áudio, onde tem mais volume, e afastando um pouco nesse segundo raio aqui é o som um pouquinho mais diminuído, né? O volume um pouco mais baixo, que aí é o limite máximo. Então você pode controlar aqui o valor máximo e o valor mínimo, e aí você vê aí qual a melhor opção, né? Se você deseja ter esse attenuation ou não. Claro que mais pra frente a gente vai ter que usar ele, né? Isso aí é obrigatório praticamente, senão não tem realismo, né, nos sons, né? Então eu vou desativar por enquanto, mas aí a gente vai voltar e mexer nessas configurações de attenuation, ok?